Isso não se aplica aos automóveis também. Se você aumentar o preço dos automóveis, você vai ter mas um monte de gente que não vai comprar o automóvel. Vão manter aquela lata velha, não por 5 anos, mas por 10 ou por 15. Eu posso te mostrar muitas partes do mundo onde os preços dos automóveis são de tal forma que as pessoas os mantêm por 20 ou 30 anos e aí você canibaliza 1 a cada 5 para tirar as peças para... Não. Não dá para saber como as pessoas vão reagir a um salto nos preços. Trump, eles vão. Não, senhor Trump, isso é pura fantasia. Se me perguntar se é possível que o que o senhor Trump está dizendo possa dar certo, sim, é uma das muitas possibilidades. Mas mesmo assim você teria uma inflação alta. Se as pessoas continuarem comprando carros mais caros, e aqui falo como economista, significa que não terão dinheiro para outras coisas, certo? Então, mesmo que isso se aplique aos carros, elas vão cortar todo o resto. Orçamentos limitados, hoje mais do que nunca na história americana recente. Uma das razões. Trump se elegeu porque americanos estavam irritados com a inflação sob Biden. Ocorreu por várias razões. Culpar Biden é tolice, mas foi como ele se elegeu. Ele estará em apuros se o que ele fizer àqueles que o elegeram for dar-lhes uma inflação ainda pior do que aquela que os fez votar nele. Deixe-me explicar. Creio que isso responde sua pergunta. Tarifas não são novidade. Primeiramente, para todos, tarifa é um imposto, o nome de um imposto específico. Deveria ser chamado de imposto de importação, como era antes de as pessoas se acostumarem com a tradição de lhe dar esse nome peculiar, tarifa. Ok, isso é algo de séculos. Vários países, em muitas épocas, tiveram tarifas, inclusive os Estados Unidos da América. As colocaram, as retiraram, nada de novo. E por que isso importa? Porque isso gerou andares inteiros de bibliotecas repletos de literatura que analisam o que são, como funcionam, estudando o que as precedeu quando foram impostas, o que levou ao seu cancelamento, quando isso ocorreu e quais foram os resultados, o que as pessoas esperavam ou não e por quê. Tudo isso é muito conhecido. Eu tive que dar aulas de comércio internacional, onde uma seção é sempre sobre tarifas, porque elas sempre fizeram parte da história. Claramente o senhor Trump não entende isso, ou talvez a culpa seja de seus conselheiros. Alguém não o está instruindo sobre o que a vasta literatura a respeito ensina. Então, é o seguinte: os efeitos que uma tarifa terá nunca dependem exclusivamente da tarifa. Não é só ela. A dependência está nas condições econômicas às quais se adiciona uma tarifa. Essas podem fazer com que produza um conjunto de efeitos ou outro, mas quem se levanta e afirma, vou impor uma tarifa e ela resultará nestes efeitos, desconhece completamente o que está dizendo. Permitam-me apresentar alguns exemplos. Uma das coisas que o senhor Trump quer fazer é aplicar tarifas aos países que costumávamos chamar de nossos amigos mais próximos, México e Canadá, com os quais temos tratados extraordinários, relações incríveis e somos todos os principais parceiros comerciais uns dos outros. Temos um tratado, o NAFTA, renegociado na primeira presidência de Trump. Ele assinou e aprovou o tratado que agora ele mesmo vai romper. De forma unilateral, sem qualquer tipo de discussão, ele vai romper o tratado que ele mesmo assinou. Até que é meio charmoso se você parar para pensar. Ok. Vamos supor que ele faça o que diz, uma tarifa de 25% sobre qualquer coisa produzida no México, vamos começar por aí, e que seja trazida para os Estados Unidos para venda.
esse item importado do México estará sujeito a uma tarifa de 25%. Então, vamos pegar um exemplo. Você compra um abacate porque adora ele na torrada. Você compra um abacate por $1. Já faz um tempo que você faz isso. A esmagadora maioria dos abacates vem do México. Agora, a partir de amanhã, se ele fizer o que disse que faria, e como você disse, Jordan, talvez ele faça, talvez não, ele é muito inconstante com isso. Certo. Mas 25% significa que a partir de amanhã, aquele mesmo abacate que você comprou hoje por $1, você vai ter que pagar $1,25. O dólar vai para o México pelo abacate. Os 25 centavos, a tarifa, é o dinheiro que você, americano, enviará a Washington. Isso significa que o Partido Republicano, que advogou por cortes de impostos no último século, agora se tornou um grande defensor de um aumento gigantesco de impostos. Qual será o efeito disso? Bem, aqui vamos nós. Um dos possíveis efeitos poderia ser que os americanos sejam tão apaixonados por abacates e tão apaixonados por abacates vindos do México, que continuarão a comprá-los, e o tio Sam, ou o tio Don, neste caso, receberá 25 centavos por abacate. Então, continuaremos a tê-los. O presidente terá mais receita para o governo. Bom para ele. E todos nós teremos um verdadeiro aumento na nossa inflação, porque esse item acabou de subir. E não pouco, mas muito. Agora, multiplique isso por todos os bens ao rastrear a fabricação de automóveis. Certas peças são feitas no México, depois enviadas ao Canadá, onde são processadas. E essa parte mais trabalhada é enviada de volta ao México para outra. E tudo isso era razoável para usar os custos e qualificações da mão de obra, pois não havia tarifas. Agora, você não vai apenas aumentar a tarifa sobre o carro final, mas esse carro final terá peças carregadas de tarifas, de modo que o efeito total no preço do carro será ridículo. E deixe-me garantir a vocês, existem. Na semana passada, houve um comunicado de duas grandes empresas japonesas, acho que Mitsubishi e Nissan, informando ao governo mexicano que não vão instalar. As fábricas de automóveis que pretendiam construir no México até que as tarifas sejam claras. Quero lembrar às pessoas que uma das coisas que a literatura sobre tarifas nos mostra é que uma tarifa não tem um efeito imediato. E a razão é simples. Um capitalista, um empregador, um grande, não vai gastar uma fortuna movendo fábricas de automóveis do México, digamos, para o outro lado da fronteira, no Texas. Essa é uma operação bastante dispendiosa que consumirá no mínimo 2 anos, se não mais tempo. Eles dizem a si mesmos, este senhor Trump, ele as liga e desliga, as eleva e as baixa. Não podemos arriscar bilhões de dólares em decisões para realocar algo apenas para, daqui a 2 anos, quando finalizarmos, descobrirmos que não deveríamos ter feito isso, que as tarifas foram retiradas, que os mexicanos se revoltaram com algum tipo de raiva ou aquela invasão de que você falou. Então ele desfez tudo às pressas do seu jeito de trabalhar. Não o farão. Então, o que frequentemente acontece na história das tarifas é que todos se surpreendem por nada ocorrer, pois a comunidade empresarial não se compromete. Na verdade, aqui está a ironia, Jordan, e está por toda Wall Street agora.
As empresas estão segurando investimentos por causa da incerteza criada pela ameaça intermitente de tarifas, especialmente quando lembramos que, além da tarifa, o senhor Trump impõe, pode muito bem haver retaliação de todos os países do mundo que não a querem. Não vamos deixar que ele os puna de modo unilateral. Se você os punir, eles revidarão. Entende o que está acontecendo? Nós estamos enfrentando uma recessão e uma bem grave, porque as empresas não estão investindo o dinheiro que se esperava, já que não conseguem tomar uma decisão racional. Você fecha a fábrica no México e a move apenas para descobrir que gastou bilhões sem motivo? O que você vai fazer? Vai voltar para o México? Estão muito irritados com isso, prefeririam nos imponha uma tarifa garantindo que seja permanente ou dure pelo menos 10 anos. Senão, não podem agir. Então, o senhor Trump, sim, ele tiraria um coelho da cartola, mas o que o senhor Trump está agindo, e como economista profissional, digo, o senhor Trump está desesperado. E o que você está vendo é o equivalente econômico de uma jogada do tudo ou nada no futebol. Acabou. Você está prestes a perder. Você tem muito pouco a perder, então não se importa. Não se importa em tornar o Canadá um país que não envia mais turistas para a América. Isso ocorre. O México achará outros mercados. Os chineses gostarão de abacate e o mexicano irá para a China. Não é bem assim. É difícil de explicar, não porque a economia seja complexa. Você verá em breve. Mas americanos não pensam nisso, o que não é. Sou americano, nasci no Ohio. Vivi e trabalhei aqui a vida toda, então. Mas a realidade é esta. É preciso entender por que tantas empresas americanas, até as maiores, transferiram sua produção dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Lembre-se do que o senhor Trump diz, que o que ele deseja fazer é trazê-las de volta, efetuar a relocalização delas, entre outras palavras. Bem, se é assim, então vamos reconsiderar o porquê de elas terem ido embora em primeiro lugar. Por que isso se tornou um problema? Os salários lá são bem menores do que se paga aos americanos. Direta e todo mundo sabe disso. O que você talvez não saiba, embora devesse, é que a China é um mercado muito maior que os Estados Unidos, porque tem 4 vezes mais pessoas e não é mais um país terrivelmente pobre. Em resumo, as empresas saíram por 2 razões: salários baixos e um mercado de maior crescimento. Se for a uma escola de negócios e fizer um curso, eu os dou. Você ensina empreendedores, quer prosperar no negócio? Vá onde os salários são baixos e o mercado cresce. Essa regra foi seguida. Isso não mudou. A China continua a crescer de 2 a 3 vezes mais rápido que os Estados Unidos. E tem sido assim por 25 anos. Não há fim à vista. Nenhum. Aí você vai dizer às empresas, vamos te taxar com uma tarifa. E elas vão responder, claro, vou voltar para onde os salários são bem mais altos e o mercado cresce devagar. Sabe o que é isso? A receita para o desastre. Elas não vão fazer isso. Não vão. A primeira coisa que farão se essas tarifas se mantiverem é sair da China e ir para outro país vizinho. Isso eles fariam, mas temeriam que ele aplicasse uma tarifa a qualquer país para onde fossem. E teremos uma espécie de, manobra de olho por olho, dente por dente. Mas elas não podem voltar, não é viável. Ou, deixe-me colocar de uma forma mais assustadora. Talvez o Sr. Trump, a longo prazo, saiba o que estou dizendo, ou seus assessores saibam. Então ele sabe que a tarifa é apenas o começo. Ele tem que fazer valer a pena.
Ele não controla o mercado. Os chineses o têm nas mãos nisso. Mas ele pode controlar os salários, quem sabe? Talvez ele consiga reduzir o nível salarial dos Estados Unidos para que o país se torne competitivo com as outras nações. Permitam-me expressar isso de forma mais clara. Esmagar a classe trabalhadora americana, fazer da classe média uma memória que se desvanece no espelho retrovisor, algo que seus avós lhes contarão, mas vocês não terão um emprego estável e não terão uma renda digna. E claro, você não vai ter filhos, e claro, não vai se casar. Você vai se virar, arranjar alguns bicos por aqui e por ali e torcer para conseguir sobreviver, assim como muitas pessoas em nações menos favorecidas já sabem bem. Talvez esse seja o futuro. Se sim, o povo americano precisa detê-lo agora, antes que ganhe força. E por que isso nunca ocorrerá com o povo americano? Eu sei, mas tive que perguntar. Ok. Este é um governo que é comprado e pago por essa gente. Eles não o compram nem pagam para isso. Eles o compram e pagam para ele ver. Posso comentar sobre a não sindicalização? Claro, claro. Apenas alguns fatos que você nunca ouvirá do governo. O governo federal emprega 5 milhões de pessoas, metade civis e metade militares. São cerca de 2,5 milhões de civis. Esses estão sendo demitidos pelo senhor. O programa de motosserra do Musk, entende? Argumentam que isso visa eficiência. Isso é um absurdo e mostrarei como e por quê. 2,5 milhões trabalham no governo federal. Se busca eficiência, lembremos, há 3 níveis no ZEUA: federal, estadual e local. Funcionários civis do governo federal, 2,5 milhões. Dos 50 governos estaduais, 5 milhões. Empregados civis das cidades americanas, governo local, 15 milhões. Se você quisesse eficiência governamental, atacaria os 20 milhões de funcionários públicos estaduais e locais e não os 2,5 milhões federais. Que farsa, segundo estatísticas simples. Se você voltar para os anos 60 e perguntar quantos funcionários civis o governo federal do ZEUA tinha nos anos 60, eu vou te dar a resposta, pois pesquisei. 2,5 milhões. Deixe-me repetir, 2,5 milhões. E quantos hoje? 2,5 milhões. A população dos Estados Unidos hoje tem 100 milhões de pessoas a mais do que na década de 1960. Temos o mesmo número de funcionários federais prestando serviços para uma população que é 100 milhões maior do que era antigamente. Sabem o que economistas chamam quando as mesmas pessoas atendem a uma base muito maior de clientes? Isso se chama eficiência, seu idiota. Se você quisesse enaltecer o governo federal, você o faria e diria: uau, que feito notável é ter conseguido manter-se com apenas 2,5 milhões sem expandir enquanto a população aumentava. Isso é pura encenação. É como quando diziam, ao massacrar a força de trabalho, estamos reformulando nosso modelo de negócios. Ah, pare, não estão reformulando nada. Você está demitindo pessoas porque comprou uma máquina nova, ou seja lá o que for. Chega. Pelo menos seja honesto ao fazer isso. É tudo um jogo. O único propósito disso é o Senhor. Trump quer um resultado drástico, sem ter que pegar trilhões de dólares emprestados, como governos recentes dos Estados Unidos fizeram. Por quê? Porque ele está economizando muito dinheiro.
Não há muitos lugares onde ele possa fazer isso. E este é um lugar onde ele pode, desde que cerque tudo com muito teatro, muita fantasia, muita, sabe, cortina de fumaça e todo o resto, e eficiência. Olha, participei de movimentos de eficiência em várias situações, pois frequentemente chamam economistas. É um uso maravilhoso da palavra, mas sabe, eles são fraudadores. Eles são fraudadores que escondem suas ações, afirmando que estão por aí eliminando outros fraudadores. O Senhor. Musk sabe o que a palavra privilégio abrange. Ele sabe por que está usando tal palavra, porque as pessoas sequer permitiram que essa palavra funcionasse como se fosse caridade. Não é caridade, certo? É pago principalmente por quem recebe o dinheiro. Essa é a verdade. Olhe os dados. A administração da Previdência Social explica como financia suas atividades. Qualquer um que quisesse saber entenderia. Mas esqueça isso por um minuto. Não deveria ser assim. Na verdade, deveria ser um direito. Aqui está outro direito. Se há um parque público na cidade onde você mora, você tem o direito de ir lá com uma toalha e seus amigos fazer um piquenique no parque. Você tem direito a isso. Se você tem um filho, ele tem direito à educação pública até o ensino médio. Sabe por que fazemos isso? Pois uma sociedade civilizada procede assim. E todos contribuímos com impostos para desfrutarmos desses serviços essenciais que tornam a vida moderna viável. Nós realmente queremos uma sociedade com milhões de idosos perambulando por aí porque não conseguem comida suficiente? Nos implorando toda vez que vamos do carro para casa, cinema ou supermercado porque não sobrevivem. Outros países já têm isso. Vá para a Índia. Você verá um espetáculo maravilhoso o tempo todo. Você não vai mais à China porque eles não permitem isso lá. Eles têm uma rede de segurança social. Vamos lá, tem algo acontecendo aqui nos Estados Unidos. E eu penso que o senhor Trump está desesperado. Eu acredito que eles sabem que a farsa acabou. Fim. Olha, e eu sei que isso é difícil para os americanos. Quando o império está crescendo, como nos 70 anos antes de 2015, é divertido estar no período de crescimento. É bem menos divertido no período de declínio. Estamos em declínio e a questão é, poderíamos fazer isso de forma humana e decente? Sim, poderíamos. Ou poderíamos apenas observar enquanto a elite no poder se agarram à riqueza enquanto o navio afunda, o que significa que o resto de nós é jogado ao mar, certo? É o que está a acontecer. Eles dizem, vamos aguentar. Nós, o país precisa de ajuda, pois pela primeira vez em um século temos um concorrente econômico que está ganhando, a China. Gostaria que não fosse verdade, mas é a verdade e fingir o contrário não vai resolver nada. China, Índia e Rússia são BRICS. Com a adição de outros países na aliança BRICS, é mais da metade da população do planeta. Os EUA têm 4,5% da população mundial. Vamos, não sejam loucos. Sim, você tem armas nucleares. Não pode vencer isso. Não faça. Há uma razão pela qual a Ucrânia está a perder. Podem fingir, contar a todos uma história, mas observem. Mês a mês, a linha move-se para oeste entre russos e ucranianos. Quer dizer, certo, é só. Existe um nível de autoengano que padecemos atualmente na América e querem saber de uma coisa?
Talvez quando impérios caem, seja o romano, o grego ou qualquer outro. Talvez seja o que as pessoas fazem. Talvez estejamos a negar da mesma forma que outros negaram quando seus impérios caíram. Uma última coisa, porque quando as pessoas pensam em tarifas, cometem erros. Na década de 60, houve um conflito entre os Estados Unidos e da Europa. Os europeus, recuperados da Segunda Guerra, sabiam que a indústria automóvel era a mais importante na época. E se os japoneses e os alemães quisessem se recuperar da devastação da Segunda Guerra em seu território, teriam que provar seu valor para si mesmos e para o mundo, superando os Estados Unidos em sua principal indústria. Eles teriam que produzir automóveis melhores e mais baratos do que os da GM, Ford, Chrysler, e eles conseguiram. Os primeiros foram os alemães com a Volkswagen e os segundos foram a Toyota do Japão. Não foi por acaso. Eles puseram mãos à obra. E os americanos ficaram horrorizados, porque agora iríamos perder a nossa supremacia na indústria automobilística, que foi a indústria do século XX. Então agimos, ameaçamos os japoneses e impusemos-lhes um sistema de cotas. Não sei se vocês estão cientes, mas por muitos anos o acordo era que os japoneses foram obrigados a limitar a venda de carros no ZEWA e isso era monitorado. Eles não podiam importar nem vendê-los lá. Foi assim que limitaram a concorrência. Aqueles carros esgotaram rápido. Se você quisesse um, pagava acima do preço, pois eram escassos e assim por diante. Falhou. Então, acharam outro modo, a tarifa. E disseram aos europeus, ok, vamos deixar enviarem quantos carros quiserem, e não vamos incomodá-los com os carros, mas vamos criar uma isenção especial e vai funcionar assim. Vamos reduzir a tarifa de carros para 2% e ainda é. Com uma exceção, a caminhonete. A caminhonete fabricada na Europa e trazida para os Estados Unidos tem uma tarifa de 25% a 50%. Isso está em vigor agora e tem estado nos últimos 50 anos. Americanos amam suas caminhonetes. Por quê? O lucro é muito maior do que o lucro de um carro. Isso seria por sua eficiência? Não. Carros têm tarifa de 2%, caminhonetes de 25%. E então Detroit, Ford, General Motors puseram a mão na massa com um homem másculo, o homem da Marlboro, com um joelho na caminhonete, durão, viril. Foi preciso desenvolver nos americanos um gosto muito forte por caminhonetes e isso só foi feito porque havia um lucro garantido por uma tarifa. Não há nada de novo nisso, mas era algo bastante limitado. Era limitado porque se entendia que era uma barreira comercial e havia a preocupação de que outra pessoa. A propósito, os europeus fizeram isso, fizeram com o frango. Tinham seu próprio frango e disseram, o frango americano não presta. Isso é chamado de guerras do frango. Mas essa é a história. Fazer isso pontualmente em já é demais. Mas fazer isso em tudo? Não. Isso fará os Estados Unidos odiado. Eu presto muita atenção à imprensa europeia, especialmente a francesa e a alemã. Os EUA não são mais vistos como antes, nem são o salvador ou o líder. É um país muito irritado. E você encontra isso no Canadá e no México também. Isso não é.
Nenhuma empresa quer ter esse tipo de publicidade sobre si mesma. E com razão. É muito complicado entender por que as pessoas escolhem comprar isso ou aquilo.